Tá todo mundo sentindo tua falta. Não, agora é audiência pública. Agora é audiência pública. Tribuna livre, Paulo. Isso aí. Boa noite, né, também como vereador Daniel e também como os colegas secretários. Minha primeira experiência também como vereador aqui nessa casa, debatendo a LDO. Né? Então, saudar também os secretários que também estão tendo essa primeira experiência como secretários nesse momento tão importante para a nossa cidade, Niterói, tão importante para o futuro, né, dessa cidade. Então, saudar a Giovana, o Salles. Eu tive oportunidade de acompanhar toda a trajetória da Giovana como subsecretária. Fiquei muito feliz quando foi feita a escolha dela para ser a secretária municipal. Então, realmente seja bem-vinda a essa casa, né? Assim como o Schneider, que é o nosso amigo e a pessoa que era a minha referência, meu ponto seguro dentro da fazenda. Pablo está chegando também, enfim. Vereador Vitor Júnior, demais vereadores. Realmente, eu até trouxe aqui a nossa experiência. Nós estamos vivendo aqui na cidade de Niterói um novo momento que realmente é uma mudança de paradigma. É uma pequena revolução silenciosa que tem sido implementada a partir do primeiro dia de janeiro de 2013, sob a liderança do prefeito Rodrigo, mas com a participação de diversos secretários e colaboradores desse governo. A gente nos deu o desafio naquele momento, eu como secretário, agora como vereador nessa casa, de um plano de metas, nos desafiando a pensar e planejar um futuro para essa cidade a partir de um planejamento estratégico compartilhado pelo conjunto de pessoas que compõem as secretarias da cidade e também com uma escuta com a sociedade. Isso não é fácil, não é simples, isso traz para a gente um desafio maior, que é a cultura do planejamento, e ter instrumentos também que a gente precisa ter para que, de fato, o monitoramento e a avaliação desse planejamento realmente seja correto e com a finalidade, e quando a gente fala de prioridade, que a prioridade no limite está no orçamento. Então, de que maneira isso tudo que está no desejo realmente tem a condição de estar no orçamento. E com um grande desafio, que é o maior desafio da minha avaliação, é de fazer a execução orçamentária. E nesse sentido, o prefeito Rodrigo Neves tem feito um exercício imenso, inclusive esse ano fez uma outra alteração, levando o planejamento também a discutir o orçamento, para fortalecer a questão do planejamento com o orçamento, e aí uma outra fusão para a Fazenda, na questão da captação e também dos gargalos da arrecadação pública. Tudo isso para que hoje, nesse momento, quando eu falei hoje na minha intervenção, quando vários municípios aqui do nosso entorno passam uma série de dificuldades orçamentárias, não que a gente está nadando de braçada, não que tenha muito recurso financeiro, não é isso, mas que a cidade de Niterói está vivendo um momento diferente de vários municípios do nosso entorno. Isso é fato. Agora, também é fato que no conjunto dos últimos anos, antes da nossa entrada nessa prefeitura, pouco foi feito para reestruturar a prefeitura. E aí, na perspectiva até que o Daniel traz, como que é importante, e aí eu falo da Revolução Silenciosa, umas cidades que no primeiro momento a gente causou um pouco de espanto, dificuldade, até a gente achava que ia travar um pouco a vida dos gestores, mas como que hoje é importante não ter, eu acho que eram 14 ou 15 sistemas para orçamento, e hoje só tem um. A gente tem um pouco mais de visibilidade de onde está o recurso financeiro, e aí transformar esse momento nosso de LDO não numa peça de ficção, mas de um investimento que está sendo monitorado. Então, eu não poderia deixar aqui de fazer esse registro. Um outro registro, e hoje, por acaso, Giovana, eu tive a oportunidade de conversar com a Gláucia no almoço, porque o prefeito também, não satisfeito, porque ele é um inquieto no bom sentido da palavra, né? Buscando a excelência, buscando também esse planejamento estratégico, convidou o Antônio Claré e agora a Gláucia, que era subsecretária, duas pessoas espetaculares, com formação acadêmica e profissional muito boa, para fazer o quê? O monitoramento também dos projetos estratégicos da prefeitura. E hoje eu tive a oportunidade de pegar o meu livrinho, da época de secretário ainda, e novamente ficar debruçando no que é, e aí a CEPLAG, que hoje conduz isso, né, o 12º encontro de gestores, foi o último encontro que eu participei, quando nós discutimos
2014 e também discutimos 2015, apontando para o futuro dessa cidade e que hoje, quando chega essa peça, ela também não é fruto do acaso, ela é fruto também de um debate que tem sido feito, que não é só um livro, Paulo, com belas fotos, até tem belas fotos, né? Até tem belas fotos, mas é um livro também que nos orienta e que nos conduz também para um caminho de um planejamento estratégico, não para os próximos 3 anos, 4 anos, embora a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual, ele nos aponte sempre para 4 anos, mas também uma discussão de um planejamento estratégico para essa cidade que precisa muito para os próximos 20 anos, em todas as áreas de atuação. Então, isso acaba sem a dimensão, né, espiritual, enfim, mas é uma Bíblia para o gestor, né? É onde você tem um plano de fundo que você sabe muito bem quais são os caminhos que precisam ser feitos. Então, quero saudar de fato esse novo modelo, porque quando a gente não tinha um protocolo, então nos anos 70, em pleno 2012, 2013, 2014, onde a gente tem aqui na cidade de Niterói uma cidade que a tecnologia é uma da tecnologia que mais é utilizada pela população. E isso a prefeitura não estava condizendo. Tem ainda muita coisa para fazer. A gente lá na secretaria mesmo começou um planejamento, que a Verônica agora está dando continuidade, de reestruturar tecnologicamente a Secretaria Municipal de Assistência Social. É uma verdadeira revolução, porque está de acordo com todo esse nosso planejamento. Não foi a ideia mirabolante de um técnico ou do secretário municipal de assistência social. Foi fruto de um trabalho dentro das 5 metas, uma era modernização e qualificação da gestão. Estava lá. E a partir disso a gente percebeu a necessidade de melhorar a qualidade do monitoramento da Secretaria Municipal de Assistência Social, com diálogo permanente com a Secretaria de Planejamento. Então, é um outro testemunho que eu quero trazer aqui, porque aí você olha para o futuro e olha com felicidade e com uma expectativa muito positiva, que de fato, gradativamente, a cidade de Niterói vive um novo momento na área da gestão pública, Bruno. E isso é um desafio. Isso não é um desafio só para a nossa gestão e nem foi uma escolha partidária, porque a Glaucia, por exemplo, foi subsecretária da Anastasia. Então, é uma escolha técnica que o prefeito fez para onde a gente está caminhando para um futuro que, a partir de pessoas que têm competência, estão conduzindo essa prefeitura. Por fim, eu quero dialogar novamente com o sindicato, porque naquele dia, no calor da discussão, eu acho que eu fui mal compreendido naquilo que eu queria dizer. São duas coisas que, uma coisa não tem a ver com a outra. A luta do servidor público, ela é legítima e tem todo o nosso apoio. Eu, como secretário, falei diversas vezes da necessidade, fiz uma conversa, várias conversas intensas, tanto com o Moacir como a Patrícia Aldina, a necessidade do plano de cálculo de salários para os servidores, não só da Secretaria de Assistência Social, mas também da Secretaria de Assistência Social. Eu acredito nisso, porque a modernização e a qualificação da gestão, ela tem 2 aspectos para mim fundamentais. Um é a tecnologia, isso é fundamental. A tecnologia a serviço do homem, ela é fundamental. Mas o outro que para mim é mais importante do que a tecnologia é cuidar daqueles que vão utilizar a tecnologia. E nesse sentido, você garantir servidores em nossa cidade que não precisam sair daqui por conta de um outro concurso público que pague um pouco melhor, e às vezes esse concurso público tira um assistente social, uma psicóloga, um administrativo da cidade de Niterói para ir para Campos, para Quissamã, porque lá naquele momento tinha royalties do petróleo e pagava um pouco melhor, e pela distância também as pessoas pagavam, para lá, porque aí para ter um servidor tinha que pagar um pouco mais. Eu acredito que no futuro nós poderemos ter isso, mas nós encontramos uma secretaria, uma prefeitura muito desestruturada, com uma dívida imensa. E aí você tem um desejo e a realidade. Às vezes o desejo ele é muito mais progressista do que a realidade. Quando eu vim para essa casa, inclusive eu brinquei no meu discurso de posse, que aqui dá para ser um pouco mais à esquerda, porque como parlamentar, você é mais progressivo, porque você pode pressionar um pouco mais e puxar um pouco mais. Como gestor, você acaba, muitas vezes, sendo um pouco mais conservador, porque você tem ali o orçamento e a gestão na sua mão. E você precisa fazer sempre um equilíbrio. Então, eu quero me solidarizar com a luta, e eu falei isso na sexta-feira pela manhã, a luta de ter realmente quadros, e eu valorizei, se vocês conversarem com vários que estão lá na Secretaria Municipal de Assistência Social, todas as gratificações possíveis, eu dei insalubridade, e você pode perguntar àqueles que estão lá, eu pedi, na verdade, né? Eu não dava nada, mas eu solicitava a administração.
Isso é testemunho, está lá, não fui eu que estou inventando aqui. Está dito, está feito. Solicitei, algumas a gente conseguiu, outras não. A outra questão foi que eu trouxe aqui, a questão dos supersalários. Aí é um debate jurídico mais intenso, que eu não quero fazer nenhum tipo de provocação. E que eu disse, repito, que a nossa prefeitura tirou supersalários dos aposentados. Nós entramos na justiça, combatemos esse bom combate desde o início, e nós tiramos, sim. Então, os supersalários que tinham na aposentadoria, através de um trabalho intenso do procurador Raposo, da administração, do próprio Moroni, nós conseguimos diminuir pessoas que tinham, e eram poucos, não eram muitos, supersalários que faziam uma composição dentro dos aposentados, uma boa parcela daqueles que tinham o seu salário de aposentado. Então foi isso que eu quis dizer naquele dia. É bom a gente estar um pouco mais sereno hoje, porque senão fica aquele dito pelo não dito, parecendo que o vereador Bira Marques é contra servidor público, e não é. Pelo contrário, eu acredito muito que essa categoria precisa cada vez mais ser valorizada. Inclusive no dia de hoje eu aprovei aqui, quer dizer, apresentei, a Câmara de Vereadores aprovou algumas moções para servidores públicos, assistentes sociais, que amanhã é o dia deles, dia 15 de maio. Então, é para registrar que a gente precisa realmente fazer um debate sério, realmente dentro de uma realidade, para que gradativamente aquilo que foi perdido historicamente seja recuperado, para que a gente tenha não só uma prefeitura que entregue produtos, entregue serviços, que faça sim um mergulhão, que faça a transoceânica e que faça o horto lá, a revitalização do horto do Fonseca, e enfim, que avance lá, fazer uma casa cidadã no Cavalão, e que avance na infraestrutura do Cavalão, enfim, no conjunto das ações que precisam ser feitas, mas que também aqueles que façam sejam servidores públicos concursados e que possam se orgulhar ao longo da sua trajetória de falar assim: realmente eu conduzi essa prefeitura, eu conduzi esse trabalho, eu me orgulho dela. Como a gente tem lá vários servidores da Fundação Municipal de Educação, de Saúde, enfim, e na assistência social e outros tantos. Então, vereador Vitor Júnior, me alonguei um pouco mais nessa explanação, mas dá realmente saudar. Nós estamos trabalhando também, fazendo várias leituras da LDO, tive a oportunidade de contribuir como secretário, assim como o Daniel. Foi um dos últimos atos como secretário, foi a entrega da nossa proposta, né, algumas revisões, mas sobretudo aquilo que nós fizemos no passado na área da ciência social, e agora me impõe, junto com o meu gabinete, o desafio de fazer uma leitura do conjunto do orçamento da cidade, para estar contribuindo para cada vez mais a nossa cidade ser uma cidade, como a gente tem feito aqui o debate, que a gente cresça aqui, que seja feliz, e a melhor cidade para se viver no Brasil. Então a gente realmente tem esse desejo de uma cidade mais igual, que os indicadores cada vez de desigualdade sejam diminuídos, para que a gente consiga ter uma cidade realmente plena, sem violência, uma cidade que a gente possa cuidar dos nossos filhos, porque esse é o nosso grande desafio. Então, muito obrigado, estarei participando das audiências, tenho certeza absoluta que nós teremos um grande resultado quando a gente for fazer a leitura disso no futuro, do que nós aprovamos aqui, sob a liderança da nossa querida Giovana. Obrigado.